Olá, colegas! Sejam muito bem-vindos. Eu estou super animado para a gente mergulhar nesse material hoje, porque o nosso objetivo aqui é bem direto. A gente precisa preencher de uma vez por todas aquela enorme lacuna entre a teoria e a prática no tratamento da sarcopenia. Na nossa rotina clínica, todo mundo sabe que o exercício resistido é o padrão ouro, a primeira linha de tratamento. Mas, sendo muito sincero, muitas vezes nos falta um modelo claro, aquele passo a passo de como prescrever isso de forma correta e segura. Bom, é exatamente esse guia definitivo que a gente vai destrinchar agora. Nossa agenda hoje está bem objetiva. Vamos passar por 1. O desafio da sarcopenia. 2. Princípios fundamentais do treino. 3. A dose de exercício. 4. Construindo o programa ideal. E, finalmente, 5. Do papel para a prática. Vamos lá para a seção 1, o desafio da sarcopenia e como encará-la como um distúrbio perfeitamente tratável. Para a gente tratar com precisão, precisamos diagnosticar com precisão, certo? Sabe aquela ideia antiga de que perder músculo é só uma parte normal do envelhecimento? Precisamos mudar essa chave. A definição do Grupo de Trabalho Europeu sobre Sarcopenia em Idosos categoriza a doença claramente como um distúrbio muscular esquelético generalizado que é marcado pela redução não só da massa, mas principalmente da força muscular. E olha, ter essa padronização é um verdadeiro divisor de águas, porque facilita infinitamente a nossa vida na hora de diagnosticar isso na correria do dia a dia. E por que a gente deve se importar tanto com isso? Porque as apostas são altíssimas, pessoal. A sarcopenia cria um verdadeiro efeito dominó. A gente está falando de um aumento drástico no risco de quedas, uma série de resultados adversos à saúde, uma ladeira escorregadia em direção à incapacidade funcional e, no nível mais macro, custos econômicos absurdos para os sistemas de saúde. Ou seja, o cenário é de urgência. Uma intervenção imediata e baseada em evidências não é apenas recomendada, é absolutamente essencial. Entrando na seção 2, princípios fundamentais do treino, o nosso mecanismo biológico. Pense num exercício exatamente como vocês pensariam num medicamento. Tudo começa ali no topo, com a dose de exercício. Essa dose interage com as características únicas de cada paciente para criar um estímulo de treinamento bem específico. Esse estímulo gera uma resposta logo após a sessão. E aqui está o pulo do gato. Quando a gente repete isso sistematicamente ao longo do tempo, forçamos o corpo do paciente a uma adaptação crônica, que é o que de fato melhora a força e a função lá na frente. A mágica só acontece se a dose inicial gerar o estímulo correto. E para garantir que esse estímulo realmente funcione, a gente se apoia em 3 pilares inegociáveis. Sério, guardem isso. Primeiro, a especificidade. As respostas do corpo são estritamente específicas ao que a gente estimula. Você quer que seu paciente levante da poltrona com facilidade? Então a gente precisa treinar exatamente esse padrão de movimento. Segundo, a sobrecarga. O corpo precisa de um estresse maior do que aquele que ele já está acostumado, senão ele simplesmente não tem motivo nenhum para se adaptar. E terceiro, a progressão. Esse estresse tem que ir aumentando de forma sistemática com o tempo. Sem esses 3 passos, não existe adaptação fisiológica efetiva. Agora, a seção 3. A dose de exercício e as variáveis de prescrição. A nossa bula do treino. Aqui a gente consolida as diretrizes clínicas primárias. Na frequência, o nosso alvo padrão é de 2 vezes por semana. Para o volume, estamos buscando de 1 a 3 séries, com 6 a 12 repetições cada. Agora, prestem atenção no descanso, porque a gente quase sempre esquece dele, mas é crucial. Deem de 60 a 120 segundos de pausa entre as séries e no mínimo 48 horas de recuperação entre as sessões. Ah, e um achado fantástico da pesquisa para compartilhar com vocês. Naqueles pacientes gravemente descondicionados, uma única sessão por semana já é suficiente para dar o pontapé inicial nas adaptações. E aí sim, depois, a gente progride para 2. Então, chegamos no ponto crítico. Como a gente define o peso, a intensidade da coisa toda? Tradicionalmente, o pessoal prescreve usando a porcentagem de uma repetição máxima, o famoso 1RM, começando ali nos 40% a 60%. Mas sejamos honestos, colocar um idoso para testar um RM no consultório exige muita técnica e é super pouco prático. A boa notícia? Temos uma alternativa fantástica e validada. A escala de percepção subjetiva de esforço, a nossa PSE. A gente instrui o paciente a começar sentindo um esforço nota 3 a 5 e, com o tempo, avança para 6 a 8. É incrivelmente mais acessível para a realidade do nosso ambulatório. E se o paciente perguntar, doutor, como eu sei que o esforço está certo? As fontes nos dão uma dica de ouro. É só dizer, seus músculos devem parecer tensos, quentes ou até meio trêmulos ao final da primeira série. É uma forma super tangível de ajudar todo mundo a entender fisicamente o que diabo significa sobrecarga na prática. É o esforço necessário andando de mãos dadas com a segurança. Avançando para a seção 4, construindo o programa ideal com foco em seleção.
Na hora de selecionar os exercícios, não pode ser um tiro no escuro. O foco número 1 tem que ser em movimentos que englobem o corpo inteiro. A base absoluta desse programa precisa atacar os membros inferiores. Pensa em agachamentos ou leg press. Por que isso importa tanto? Porque essa é a musculatura que literalmente garante a independência do idoso para caminhar e subir uma escada. Claro, incluímos membros superiores para as tarefas de autocuidado do dia a dia e jamais podemos esquecer dos movimentos funcionais puros, como praticar o simples ato de sentar e levantar da cadeira repetidamente. Esse é o feijão com arroz da autonomia. Mas calma, tem um aviso importante nessa prescrição. Bem no comecinho do programa, a nossa prioridade máxima é uma só: a técnica. O paciente precisa dominar o movimento correto. Não é hora de se preocupar em fazer o exercício rápido ou entupir a rotina de movimentos super complexos. Focar na técnica logo de cara ajuda a gerenciar aquela fadiga extrema, previne lesões estruturais e basicamente prepara o terreno com segurança para quando a gente for adicionar mais peso lá na frente. E finalmente, a seção 5, do papel para a prática, como fazemos a implementação clínica disso tudo. Como a gente faz os pacientes aderirem a isso no mundo real? Primeiro, precisamos de rastreio ativo. Ferramentas rápidas como o SARC-FEF nas consultas de rotina são fundamentais. Segundo, precisamos criar fluxos de cuidado com uma equipe multidisciplinar. Terceiro, isso aqui é vital para evitar que seu paciente desista na primeira semana, a gente precisa sentar e explicar que a dor muscular tardia é normal, é uma resposta biológica esperada do corpo, não um sinal de que algo deu errado. E por último, não prometam milagres em um mês. O planejamento precisa ter uma duração estruturada superior a 12 semanas para garantir que os hábitos se consolidem e as adaptações reais aconteçam. O que nos deixa com uma reflexão super importante para fechar. A ciência já provou o impacto e agora a gente tem em mãos um mapa completo de dosagem e execução clínica. Então, a grande pergunta que fica para vocês é: como é que nós podemos repensar as coisas e integrar ativamente esses protocolos de exercícios baseados em evidências nos nossos atendimentos já a partir de amanhã de manhã? O conhecimento a gente já tem. Agora é hora de arregaçar as mangas e aplicar. Muito obrigado por acompanharem essa análise com a gente. Até a próxima!